Pare de ser trouxa. Fique em silêncio e deixe sua conta bancária fazer o barulho por você. Vou te entregar o mapa agora. Imagine isso. Você está num jantar de família na noite de Natal. Seu primo chega todo arrumado, com um relógio caro e a chave de um carro de luxo na mesa. Ele fala alto, faz questão de contar sobre sua última viagem internacional e sobre como está indo bem na vida. Agora, sentado no canto da mesa, tem o seu tio. Camisa simples, carro popular, nenhuma ostentação. Quase ninguém presta atenção nele. Alguns até o chamam de mão de vaca. Mas o que ninguém imagina é que esse tio discreto tem um patrimônio de milhões, investimentos sólidos e nunca mais precisará se preocupar com dinheiro na vida. Ele é aquele parente que todo mundo sabe que tem dinheiro, mas que fofocam dizendo que ele é mão de vaca e não aproveita a vida. Enquanto isso, o primo ostentador está endividado até o pescoço, mas todo mundo diz que ele é o que deu certo na vida e sabe aproveitar. A verdade é que parecer rico é o caminho mais rápido para ficar pobre, enquanto os verdadeiros milionários fazem o dinheiro crescer no silêncio. Hoje, eu vou te mostrar o plano secreto que essas pessoas seguem para construir riqueza sem chamar atenção. Se você aplicar essas estratégias, vai multiplicar seu dinheiro sem cair na armadilha da ostentação que mantém a maioria das pessoas presas no mesmo lugar. Inclusive, muita gente aqui me pergunta por onde começar na educação financeira. Então, eu reuni tudo no pacote completo do Manual da Riqueza. Se quiser ver, tá na bio. Truque 1. Seja um fantasma financeiro. Vivemos em um mundo onde a ostentação virou um esporte. As pessoas fazem questão de exibir seu estilo de vida nas redes sociais, tentando parecer mais bem-sucedidas do que realmente são. Mas os milionários silenciosos fazem o oposto. Eles operam nas sombras, eles não postam fotos de carros de luxo, não vivem atualizando sobre suas conquistas financeiras e muitas vezes andam por aí como pessoas comuns. Sabe por quê? Se ninguém sabe que você tem dinheiro, ninguém te pede emprestado. Se ninguém sabe que você tem patrimônio, ninguém tenta te manipular. E principalmente, ninguém te vê como um alvo. Agora, imagine o seguinte: você construiu um patrimônio sólido, tem investimentos crescendo todo mês, e pode viver tranquilo sem precisar provar nada para ninguém. Isso é liberdade financeira de verdade. Mas para chegar lá, você precisa primeiro controlar o seu dinheiro da maneira certa. E para te ajudar nisso, eu preparei um planner financeiro, onde você pode organizar suas finanças, criar um plano para crescer seu patrimônio e evitar os erros que impedem a maioria das pessoas de enriquecer. O link para baixar está no primeiro comentário fixado. Truque 2. Não pareça rico. Se tem um erro que impede muita gente de construir riqueza, é a necessidade de parecer rico antes de realmente ser. A ostentação virou um jogo social. A maioria das pessoas gastam dinheiro em roupas caras, carros de luxo e restaurantes badalados não porque precisam, mas porque querem que os outros as vejam como bem-sucedidas. Mas o que poucos percebem é que quanto mais você tenta parecer rico, mais difícil fica para realmente enriquecer. E o pior de tudo isso é que as pessoas que ostentam acabam pagando mais caro por tudo. O preço invisível de parecer rico. Imagine duas pessoas indo comprar um carro. A primeira chega vestindo um terno caro, com um relógio Rolex no pulso e dirigindo um carro importado. A segunda chega de jeans e camiseta dirigindo um carro popular. Agora, qual delas você acha que o vendedor vai tentar cobrar mais caro? A verdade é que, mesmo não sendo o certo, isso infelizmente acontece. Restaurantes cobram taxas ocultas em locais turísticos para clientes que parecem ricos. Oficinas mecânicas costumam cobrar valores mais altos de clientes que chegam com carros de luxo. Lojas ajustam os preços com base na aparência do consumidor. E não é só suposição, já foi comprovado por estudos. Um experimento da Universidade de Yale mostrou que as pessoas inconscientemente cobram mais caro por serviços e produtos quando percebem que o cliente tem dinheiro. Outro estudo de 2018 mostrou que o mesmo serviço de lavagem de carro foi cobrado até 40% mais caro quando o veículo era um carro de luxo. Ou seja, se você ostenta riqueza, automaticamente está gastando mais dinheiro do que deveria. Agora, veja o que acontece quando você faz o oposto. Os benefícios de viver, como um milionário discreto. Enquanto muitos tentam parecer ricos e se endividam, os verdadeiros milionários fazem o dinheiro crescer em silêncio. Você paga menos por tudo. Se as pessoas acham que você tem menos dinheiro, os preços que te oferecem são mais justos. Você evita a inveja silenciosa e a cobrança social. Ninguém vai te pedir dinheiro emprestado, cobrar favores ou tentar te manipular. Você tem mais segurança. Quanto menos pessoas souberem que você tem dinheiro, menor o risco de golpes e fraudes. Você não entra no jogo da comparação. Enquanto outros vivem para impressionar os outros, você está focado em acumular patrimônio de verdade para viver tranquilamente, sem se preocupar com dívidas.
Exemplos reais de ricos, que não parecem ricos. Se você acha que precisa exibir riqueza para ser milionário, dá uma olhada nesses casos reais. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de mais de 130 bilhões de dólares, mas mora na mesma casa modesta que comprou em 1958 e dirige carros comuns. Ingvar Kamprad, fundador da IKEA, mesmo sendo bilionário, pegava voos na classe econômica, dirigia um carro antigo e comia em restaurantes populares. Ele dizia: a ostentação destrói o respeito pelo dinheiro. Chuck Finney, ex-bilionário que doou toda a sua fortuna, vivia de forma extremamente simples, sem ostentar nada, e gastou sua riqueza ajudando os outros. Ele dizia: ser discreto me deu liberdade. Esses caras não gastaram dinheiro para impressionar ninguém, e por isso acumularam fortunas enquanto muitos gastam tudo tentando parecer ricos. A pergunta é: de que lado você quer estar? Bem, não me entenda mal. Obviamente, os exemplos acima são de pessoas que poderiam ostentar muito mais se quisessem. Não confunda parecer simples com parecer miserável. Truque 3. Não revele seus planos. Você já percebeu que, sempre que conta um plano para alguém, as coisas começam a dar errado? A ciência explica isso. Um estudo da Universidade de Nova York descobriu que quando você fala demais sobre seus objetivos, seu cérebro já sente uma sensação de recompensa, como se já tivesse realizado aquilo. Ou seja, se você vive dizendo que vai abrir um negócio, investir ou mudar sua vida financeira, pode estar se sabotando. Além disso, quando você compartilha seus planos, sempre aparece alguém para plantar dúvidas. Tem certeza de que isso dá dinheiro? Isso não é arriscado? E o pior disso tudo é que existem pessoas que, no fundo, não querem que você tenha sucesso. Elas não dizem isso abertamente, mas torcem para que você não cresça mais do que elas. Os milionários silenciosos sabem disso. Eles não falam, eles fazem. Evite a inflação do estilo de vida. Você já viu pessoas que começam a ganhar mais dinheiro e, em vez de acumularem riqueza, continuam no mesmo ciclo financeiro? Isso acontece por causa da inflação do estilo de vida. Quando o salário aumenta, o padrão de vida sobe junto. Com isso, o carro precisa ser melhor, as roupas têm que ser de marca e as viagens precisam ser mais caras. E assim, mesmo ganhando mais, essas pessoas nunca acumulam riqueza. Agora, olha como os milionários silenciosos fazem diferente. Eles mantêm o mesmo padrão de vida, mesmo quando ganham mais. O dinheiro extra vai direto para investimentos, não para gastos supérfluos. Eles entendem que acumular ativos é mais importante do que aumentar despesas. Se você ganhar um aumento e simplesmente mantiver seu estilo de vida atual, essa diferença entre o que você ganha e o que você gasta vai se transformar em riqueza de verdade. Truque 5. Automatize as suas economias. A maior desculpa que as pessoas usam para não investir é: não sobra dinheiro no final do mês. Mas a verdade é que nunca vai sobrar dinheiro se você não tomar controle da sua própria renda. A maioria das pessoas segue esse ciclo. Recebem o salário, em seguida pagam as contas, gastam o que sobrou, tentam economizar o ciclo, recomeça a cada mês sem conseguir economizar nada de fato. Agora, olha como os milionários silenciosos fazem. Recebem o salário, guardam uma parte imediatamente, pagam as contas, gastam o que sobrou. A diferença é bem sutil, mas ao mesmo tempo poderosa. A chave para enriquecer sem esforço é automatizar as suas economias. Talvez você pense: o que significa automatizar suas economias? Se você depender da força de vontade para guardar dinheiro todo mês, uma hora vai falhar. Mas quando você automatiza seus aportes, o dinheiro cresce no piloto automático, sem que você precise pensar nisso. Isso significa que você deve configurar transferências automáticas de uma conta corrente para uma conta de investimentos, débitos programados para aportes em fundos, ações ou qualquer outro ativo, pagamentos automáticos para quitar dívidas antes mesmo de ver o dinheiro na conta. Assim, você tira a decisão do dia a dia e faz o dinheiro trabalhar para você, sem esforço. O poder do imposto secreto. Para ficar rico, já percebeu que ninguém atrasa o pagamento do imposto de renda? Isso acontece porque o imposto já é descontado antes do dinheiro chegar às suas mãos. Agora, imagina aplicar esse conceito na sua vida financeira. Antes de pagar qualquer coisa, você paga a si mesmo. E se todo mês 10% do seu salário fosse retirado automaticamente para seus investimentos? Você nem sentiria a diferença. Mas, em poucos anos, teria um patrimônio acumulado sem esforço. Um boleto de água ou luz, você sabe que deve pagar. Se você não tem o dinheiro, você acha um jeito de conseguir. Esse boleto é uma prioridade para você. Encare se pagar primeiro como uma prioridade, como se fosse um boleto. O primeiro boleto de cada mês. Exemplos reais. Como milionários usam a automação financeira. Tony Robbins, empreendedor e coach financeiro,
diz que a maior diferença entre os ricos e os pobres é que os ricos tornam os investimentos uma prioridade. David Bach, autor do livro O Milionário Automático, mostra que as pessoas que automatizam suas economias acumulam até 10x mais dinheiro do que aquelas que tentam guardar manualmente. O próprio Warren Buffett diz: não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar. Os milionários silenciosos não deixam o dinheiro ficar parado na conta esperando ser gasto. Eles configuram tudo para que o dinheiro trabalhe por eles antes mesmo de pensar em gastar. Como você pode aplicar isso hoje na sua vida? Se você quer multiplicar seu dinheiro sem esforço, aqui está o plano para automatizar suas economias. 1. Defina um valor fixo para poupar. Pode ser 10, 20 ou qualquer porcentagem do seu salário. O importante é começar. 2. Configure uma transferência automática para uma conta separada de investimentos. 3. Escolha um ativo para investir. Pode ser um fundo, ações ou até uma renda fixa segura. 4. Esqueça esse dinheiro. Deixe o tempo e os juros compostos trabalharem para você. Fazendo isso, seus investimentos vão crescer sem que você precise pensar neles. E o melhor, ninguém precisa saber. Enquanto outros ficam gastando e se endividando, você estará acumulando riqueza no piloto automático. E o melhor, em silêncio. Truque 6. Invista em ativos, não em passivos. Aqui está um dos segredos mais bem guardados dos milionários silenciosos. Eles preferem comprar coisas que colocam dinheiro no bolso. A maioria das pessoas trabalha para ganhar dinheiro, e assim que recebem, gastam em coisas que só tiram dinheiro delas. Compram carros caros que desvalorizam, fazem financiamentos longos para coisas que não geram retorno, gastam em itens de luxo apenas para manter uma aparência. Agora, os milionários fazem o oposto. Eles usam o dinheiro para comprar ativos, não passivos. Compram imóveis para alugar, que geram renda passiva. Compram ações e participações em empresas que crescem ao longo do tempo. Criam negócios que trabalham para eles, mesmo quando não estão por perto. Não me entenda mal, não estou falando que é errado comprar um carro bom, uma casa boa, ou fazer uma viagem em família, mas deve ser feito da maneira certa e no momento certo. Tenha sempre em mente uma visão de longo prazo. Invista em ativos, não em passivos. Isso faz toda a diferença. Enquanto a maioria continua na corrida dos ratos, os milionários silenciosos constroem riqueza sem precisar exibir nada. Truque 7. Domine o poder dos juros compostos. Albert Einstein chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, e os milionários silenciosos sabem exatamente como usar isso a seu favor. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas subestima completamente o efeito dos juros compostos. Elas acham que precisam ganhar muito dinheiro para prosperar financeiramente, quando, na verdade, o tempo e a consistência são os fatores mais importantes. Imagine que você investe R$ 500 por mês desde os 25 anos, com um retorno médio de 10% ao ano. Aos 60 anos, você terá acumulado mais de 2 milhões. Agora, se você começar 10 anos depois, aos 35 anos, esse valor cai para 1 milhão. Ou seja, o tempo vale mais do que o dinheiro investido. Os milionários sabem disso e por isso investem continuamente, sem pressa e sem interrupções. E o melhor, eles fazem isso sem chamar atenção. Truque 8. Sempre use ganhos inesperados para investir ou pagar dívidas. Se tem algo que pode acelerar sua riqueza sem que ninguém perceba, é saber o que fazer com ganhos inesperados. A maioria das pessoas, quando recebe um bônus no trabalho, uma herança ou qualquer dinheiro extra, corre para gastar. Compram um celular novo, planejam uma viagem cara, trocam de carro sem necessidade. Os milionários silenciosos fazem diferente. Eles usam esse dinheiro como um atalho para a liberdade financeira. Se têm dívidas, pagam imediatamente para se livrar dos juros altos. Se já estão organizados, investem esse dinheiro para multiplicá-lo e se enxergam uma oportunidade de negócio, aproveitam para crescer ainda mais. E aqui está o segredo. Quanto mais você investe, mais rápido o seu dinheiro se multiplica. Por exemplo, se você investe R$ 500 por mês durante 30 anos, pode chegar a mais de 1 milhão. Mas se conseguir aumentar esse aporte para R$ 700 mensais, o valor acumulado pode passar de 1,5 milhão. Ou seja, pequenas decisões financeiras no presente determinam quem terá uma vida mais tranquila no futuro. A maioria das pessoas passa a vida tentando parecer rica e termina falida, geralmente dependendo de cesta básica ou de ajuda de familiares. Isso, infelizmente, é bem comum e triste na nossa realidade. Enquanto isso, os que plantaram essa semente em silêncio seguem esse plano de modo discreto e multiplicam o seu dinheiro sem chamar atenção. A pergunta que fica é: você quer ser alguém que ostenta, mas está sempre endividado?
Ou prefere construir riqueza de verdade, sem precisar provar nada para ninguém? Se você chegou até aqui, já está à frente de muita gente, porque poucas pessoas realmente entendem esse jogo financeiro. Comente silêncio para eu saber que você chegou até aqui. A maioria que ler os comentários não vai entender nada, mas esse será o código dos que enriquecem em silêncio. Aproveitando que você chegou até aqui, te faço um convite. Se você quer aprender todo o método para organizar suas finanças, sair das dívidas e começar a investir, o pacote completo com os 5 cursos está na bio do perfil.